Shalom, queridos. Eu creio que vocês a essa altura já cantaram aquele cântico oficial do ministério, do nosso discipulado. Profetiza, vamos profetizar, profetiza. Eu creio que todos já estão sabendo. Então faz esse louvor, mas antes desse louvor, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então, depois de você dar esse forte aplauso ao Senhor Jesus, depois de você louvar com esse cântico, agora, por favor, vamos ver o capítulo 35 do livro de Ezequiel. Esse capítulo 35 vocês vão ler cuidadosamente, não é? Vai ser uma maravilha. Vocês lendo com atenção, já estão todos bem encaminhados na palavra, não tem se apartado, as palavras desse livro não têm saído da boca de vocês, como está escrito em Josué 1:8, obediência à palavra de Deus, ele não manda, diz para a gente não se apartar deste livro. Então, graças a Deus, estamos lendo 3 capítulos por dia, nossa casa, um pela manhã no lugar secreto. Depois do almoço, nós descansamos o almoço com mais um capítulo juntamente com a família. E à noite fazemos o culto doméstico com um tempo mais longo, com bem paciência, inculcando a palavra na cabeça dos nossos filhos, no culto doméstico, com mais um capítulo. Então, são 3 capítulos por dia. E a gente já está aprendendo a ler Bíblia, já está bem sabidinho, então não tem dificuldade desse capítulo 35. Vocês leem direitinho e eu vou comentar somente o capítulo 36, tá bom? O 36, são 2 capítulos neste discipulado de hoje. No capítulo 36 de Ezequiel, nós estamos vendo como outros livros proféticos, o livro de Ezequiel segue um padrão básico de 3 partes. Na primeira sessão, o julgamento vem sobre Israel por causa de sua persistência no pecado. Na primeira sessão fala disso. Josué, Ezequiel 1:24. Na segunda sessão, o julgamento recai também sobre as outras nações ao redor de Israel, que é Ezequiel 25:32. E na parte final, que é a terceira sessão, a parte final, Deus promete a restauração do seu povo. Ezequiel 33:38. Então, já sabemos que este livro, como todo livro profético, o de Ezequiel também segue o mesmo padrão. 3 partes. Agora vamos ver. Ezequiel 36 tem como foco a restauração do povo de Deus. Este é um capítulo-chave para a compreensão das principais ideias e conceitos teológicos da seção que vai do capítulo 33 a 48. Então, nós estamos na última seção do livro. E esse capítulo 36 tem esse foco, a restauração do povo de Deus. Então, vamos lá, vamos vendo o que Deus está falando aqui. Então, o tema central é que o pecado de Israel e o julgamento. Um momentinho aqui. Vou repetir. Este é um dos principais capítulos-chave para a compreensão das principais ideias e conceitos teológicos da seção que vai ao capítulo 33, do capítulo 33 a 48. O tema central é que o pecado de Israel e o julgamento posterior não são destruir a nação, mas também envergonharam o nome de Deus. Eles também envergonharam o nome de Deus. Como o Senhor é o Deus de Israel, a infidelidade do seu povo profanou seu nome perante outras nações.
Então Deus removeu essa vergonha, removerá essa vergonha. Ele abençoará e renovará Israel para que as pessoas e as nações vizinhas saibam que Ele é o Senhor. É o verso 23. Deus trará o povo de Israel de volta para a sua terra, purificando e lhe dando um novo coração e um novo espírito. Verso 26. O que é surpreendente é que, segundo Ezequiel, Deus faz tudo isso não porque Israel se arrependeu, mas porque os atos da graça de Deus levarão a Israel a arrepender-se de seus pecados. Quer dizer, antes deles se arrependerem, Deus faz tudo de maravilha para eles, para que por, essa, por essas maravilhas, por essas bênçãos, eles resolvam se arrepender. Quanto mais Deus castigava pelos atos errados dele, mais eles ficavam mais resistentes. Aí Deus está mostrando para nós. Deus já sabia que eles iam ficar resistentes, mesmo que ele permitisse que as nações fossem sobre eles e vencesse e colocasse eles, levasse para serem cativos, para estarem exilados. Nada disso deixou Israel ficar legal. Tornava a fazer a mesma coisa. Arrependimento no dia, no outro dia, novamente, tudo novamente. Vocês viram tudo isso? Já estamos bem sabidinhos, né? Já vimos como é que Israel fez com Deus e não vamos fazer para não sofrer o que Israel sofreu. Aí Deus está usando outra maneira, abençoando, para que ele vendo as bênçãos, vendo a bondade de Deus, cada vez maior, que sempre teve bondade, o amor dele é incondicional, mas ele aumenta a dose de bênção para poder Israel se arrepender através dos seus atos de bondade. Deus faz tudo isso porque ele deseja que o povo saiba, seu povo saiba quem ele é realmente e o que ele pode fazer por eles. Isso me faz lembrar o texto de Romanos 5:8. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você tem agradecido pela graça que Deus concedeu a você? Você tem permitido que essa graça lhe atraia perto dele, fazendo com que você abandone qualquer pecado conhecido? É o que temos que fazer, né, queridos? Mais um capítulo, mais edificação, mais conhecimento, mais estamos aprendendo mais como nos achegarmos a Deus. Que vocês viram o resultado que dava para Israel, Deus castigava, eles continuavam voltando para as imundícias. Parecia que nunca tinha conhecido o amor de Deus. Deus tinha paciência, ele naquela situação, pecando, Deus só mandando o profeta avisar, e nada. E agora, por fim, Deus quer fazer algo diferente. Essas coisas todas, Deus já sabe o resultado. Deus sabia que eles iam ficar endurecido o coração. Podia castigar como fosse. Não vê que a gente tem filhos, nós pais temos filhos que ainda dizem assim, pode bater, pode bater. Eu já presenciei isso, não sei se hoje ainda fazem isso, que hoje em dia os pais não dão disciplina para os filhos, de termo de surra, de pegar um chinelinho ou um cinto e bater no bumbum, porque é o lugar fofinho, é o bumbum, batendo em outras partes do corpo, é perigoso. Então, no meu tempo, meu pai e minha mãe me davam os castigos, batia, mas eu via meu irmão, eu não fazia isso, eu tinha medo de dizer isso, mas meus irmãos diziam, pode bater, bata mais, e não chorava. Então era assim que Israel estava se comportando, pode bater. Estavam lá no exílio, estavam exilados, pode bater, pode deixar a gente aqui. Quando a gente voltar daqui, a gente vai começar a continuar fazendo coisa errada aqui mesmo, e quando a gente voltar, a gente continua fazendo coisa errada. Dava a entender isso. Se você vem acompanhando o nosso discipulado desde maio de 2023, você tem visto que Deus o tempo todo esperando, pedindo, dando aviso pelos profetas, para eles se arrependerem. Se não se arrependesse, ia ser castigado, e eles nem ligavam. E quando Deus castigava, é como se ele estivesse dizendo, pode castigar,
a gente vai continuar fazendo culto para os deuses estranhos, porque os deuses estranhos, eles fazem aquelas festas, o culto deles é com toda a imoralidade que a gente gosta. Então a gente vai ficar com os deuses estranhos para os cultos de moralidade e vai continuar acreditando que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Basta isso para nós, acreditar isso e pronto. O que nós queremos é fazer nossas farras com nossos deuses, porque eles são bonzinhos para nós. Eles gostam que a gente fique bem na carne. Então era assim que eles faziam. A gente vê desde Gênesis até Malaquias essa situação. Aí, aqui Ezequiel está dando uma boa notícia para o povo, está falando sobre bênçãos para poder o povo, pela graça, pela misericórdia, pelas bênçãos incontáveis, sem merecer, possa pensar, vou me arrepender. Deus realmente é bom. Mas está correto isso? A gente só lembrar de Deus quando Ele estiver dando bênção sem a gente merecer? Ou lembrar dele todo o tempo por ser aquele que deu o seu único filho por nós e também pelo fato de que Ele é o Criador dos céus e da terra, nos fez com suas próprias mãos, nos fez com uma imagem e semelhança, nós só temos motivo para obedecê-lo. Não precisava esperar nem castigo, nem bênçãos sem merecer, nem uma coisa nem outra. Nosso dever é olhar para o universo, olhar tudo o que Ele fez e saber que Ele é um Deus grande, poderoso. É tão poderoso que Isaías, ele diz que Ele pode carregar as águas na concha das suas mãos, que Ele pode contar as estrelas, chamá-la pelo nome, e elas todas se comparecem. A Isaías diz que ninguém pode ensiná-lo. Então, já bastava isso, né? Para a gente querer viver com esse Deus, obedecendo todos os seus mandamentos, vivendo os seus princípios, seus estatutos. Mas, infelizmente, Deus lutou o tempo todo com Israel e hoje está lutando com a igreja. Uma igreja que ainda não entendeu que a casa do Senhor é chamada casa de oração. Para chegar num culto, eles chegam depois do louvor e quando muitos chegam no louvor, acha que está fazendo um favor para Deus. Não sabendo que se a casa de oração, eu chego no culto 15 minutos, pelo menos, antes de começar o culto, que é para poder estar ali orando, agradecendo a Deus porque Ele aceita os cultos que são tão fraquinhos para o que Deus merece, né? Mas Ele está aceitando pela misericórdia, então agradecer e pedir para que cada dia a gente possa cultuá-lo de uma maneira digna, como Ele merece. Dobrar os joelhos pelo menos para falar isso, mas não chega, a gente chega depois do louvor. E quando chega no louvor, é assim, pensando, é verdade, quanto tempo vai demorar esse louvor com essa mão levantada aqui? Já estou com minha mão cansada. E mais disso, tem mais coisas, não é somente porque não considera a casa de Deus casa de oração, como Jesus falou em Mateus 21, 13, mas também porque não considera Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, diz tudo o que nós vamos fazer, que devemos fazer, e vemos ali como Jesus chama naquele grande dia que Ele vem buscar a sua igreja. Vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava, aí tem uma lista de coisas que Ele está chamando aqueles que fizeram essas coisas. A gente nem quer saber disso. Para que meditar em palavra? Não quero nem meditar na palavra, porque eu não quero saber dessas coisas. Por isso que tem uma resistência a pegar na Bíblia diretamente e estudar. Porque por menos que conheça de teologia, mas vai ter que entender, porque Deus tem o seu Espírito e Ele lhe mostra o que você tem que fazer. Mas a gente sabe, não, eu não tenho teologia e o Espírito Santo vai me mostrar a coisa que eu tenho que fazer nessa palavra aí. Então, para quê? Deixa ela ali enfeitando a estante e eu vou viver na minha vidinha religiosa, vou aos domingos ao templo, já está de bom tamanho. Em nome de Jesus, vamos nos arrepender. Não fique esperando só quando Deus abençoar. Deus já abençoou, você dormiu e acordou. Agradeça isso e peça a Ele a direção. O Espírito Santo está dentro de você para ver qual é a pessoa que você vai falar de Jesus, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Peça a direção, você teve a felicidade de dormir e acordar, ainda está fazendo planos fora dos planos de Deus? O plano de Deus é primeiro o reino dele e a sua justiça. Você sabe que você acordou porque Ele te deu direito. Enquanto você dorme, você está em defesa. E aí não tem nem como você repreender Satanás. Ele está ali querendo te tragar, mas o Senhor
toma conta com seus anjos, cobre com o sangue dele e você acorda, ainda tem coragem de fazer as coisas da sua cabeça? E o Espírito Santo, para que está dentro de você? É para você ver o que é prioridade, que é o reino de Deus e a sua justiça. Então, pronto, se é o reino de Deus e a sua justiça, você acordou, você cuidou da sua higiene, cuidou da sua família, mas já está sabendo qual é o lugar que vai, porque você já perguntou logo madrugadinha ao Senhor, Senhor, para onde eu vou hoje? Quem é a pessoa que o Senhor tem que está precisando que eu seja usado para curar? Quem é a pessoa que o Senhor sabe que está precisando que eu seja usada para tirar das mãos de Satanás? É assim que a gente amanhece. Ele tem um propósito, você dormiu e acordou porque ele tem um propósito. Enquanto esse propósito estiver na sua vida para fazer, você vai dormir e acordar. Então agradeça e veja qual é o propósito e vai cumprindo o propósito. Eu já te disse qual é. Não tem nada mais importante para Jesus do que o que ele deixou escrito em Mateus 28, versículo 19. Ide e fazer discípulos. É com seus filhos, não se esqueça que a sua casa tem que estar em primeiro lugar. Seus filhos têm que ter culto doméstico todos os dias. No culto doméstico, a Bíblia aberta, um capítulo, versículo por versículo. Não é um culto doméstico, você fazer correndo, com tanta coisa na cabeça, não. Se concentre em Deus. Como diz o profeta Josué, no primeiro capítulo, versículo 8, não se aparte da tua boca a palavra deste livro. O Senhor disse isso, não foi só para Israel, é para toda a igreja dele, porque nós, como igreja, gentios transformados por Jesus Cristo, nós, os gentios que fomos salvos, somos enxertados em Israel. O que Deus mandou Israel fazer, nós também precisamos fazer. Não se aparte da tua boca as palavras deste livro. Então, como está você no discipulado? Já respondeu o questionário? Você recebe o link com a lição da semana na sexta-feira. Tem sexta, sábado, domingo e segunda. Na terça-feira você já envia a resposta do questionário que já vai junto com o link na sexta-feira e você responde tudo e envia para mim. Se não tiver o meu número, você envia para o seu discipulador e seu discipulador envia para mim. Vamos prosseguir obedecendo a Deus? Afinal de contas, está escrito em Romanos 13 que a autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Você me acha má? Obedeça. Quem vai me punir é o Senhor. Você me acha boa? Porque sendo boa ou má, é para obedecer. Se me acha boa, obedeça. Que o Senhor vai me abençoar por estar sendo uma autoridade boa. Mas se eu estiver sendo autoridade má, você obedece, a bênção para você e eu serei punida. Vamos obedecer em nome de Jesus? Vamos cuidar de fazer como Deus está mandando? Ele falou para não se apartar da nossa boca as palavras desse livro, Josué capítulo 1, versículo 8. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.